Fala, meus irmãos, eu sou o pastor Kleber, tudo bem? A paz do Senhor. Eu quero ler aqui nesse momento 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, que vai dizer assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem à prática homossexuais, nem os que a procuram. Amém? Somente até aqui. Diante desse versículo, que talvez seja bem polêmico, até pelo simples fato de conter em uma tradução mais clara, mais direta, né, e que fala exatamente sobre a homossexualidade. Só que, ao invés de falar sobre a homossexualidade, um fato que garante as Escrituras, né, na qual Deus não aprova, porém o fato a declarar neste vídeo não é sobre isso, mas entender que simplesmente não é esse ato apenas que Deus ele repudia, né? Ele não concorda. E só para salientar aqui, é o ato que Deus não concorda e não a pessoa. Deus ama a pessoa, como diz as Escrituras, né? Deus abomina o pecado, mas Ele ama a criatura. O desejo de Deus, como diz aqui nesse livro de Coríntios, o desejo de Deus é atrair o povo para uma compreensão melhor da sua divindade, da sua soberania, de recuperar aquilo que estava perdido e tornar ela uma nova criatura. Então a intenção de Deus é te chamar para você ser nele uma nova pessoa totalmente diferente, seja quem você for. A Bíblia diz que todos nós, seres humanos, estamos destituídos, fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, o pecado que entrou lá no início de tudo, como nós já bem sabemos, né, ali com Adão e Eva. Então, a intenção de Deus é nos atrair para provar da sua glória, de uma forma agora, de uma forma mais próxima, de uma forma mais íntima. E claro que tudo na vida tem os seus limites, tem os seus momentos de renunciar, e Deus sempre vai dizer isso: olha, vocês, para provarem do que eu sou, do que eu tenho, de certa forma vocês vão ter que renunciar a alguma coisa. Então aqui Paulo, ele trata a respeito da igreja de Coríntios, e ele fala sobre que os injustos não herdarão o reino dos céus, e assim também não somente os injustos, mas ele diz: não vos engane, não são somente os injustos, embora a injustiça ela provoque vários atos, né, absurdos, mas também ele diz: os imorais, os idólatras, os adúlteros, os que se submetem às práticas, né, homossexuais, e os que procuram. E aí mais adiante ele vai dizer: os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, né, e os que fraudam não herdarão o reino do céu. Isso no versículo de número 20. Então ele começa a colocar classes na qual não será possível herdar o reino do céu, a não ser que haja arrependimento. Olha só, Paulo está falando à igreja, Paulo está direcionando esta informação à igreja de Coríntios, que de certa forma estava cometendo esses atos. A igreja que antes era para ser povos transformados e remidos por Cristo, estavam simplesmente, ao ouvir que Paulo dizia: olha, essas atitudes não podem existir dentro da igreja. Por quê? Porque esses atos de injustiça, esses atos imorais, esses atos de idolatria, de adultério, essas práticas homossexuais, né? Então somente aqueles também que a procuram, que a buscam, os ladrões, os avarentos, os bebedãos, né? Os caluniadores, né? Os que fraudam, essas pessoas, elas não herdarão o reino dos céus. Você pode morrer dizendo que crê em Deus, né, e que crê em Jesus Cristo, mas se essas práticas
elas convivem com você diariamente, não adianta, porque estar em Deus, o crer em Deus e estar em Cristo é mudança de vida. É mudança de vida, como diz as Escrituras, todos aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. Agora o velho homem se foi, agora ele é uma nova pessoa, mudou-se. Agora todas aquelas práticas que ele fazia, ele não deseja, olha a palavra ele não deseja praticar novamente, muito pelo contrário, agora o desejo dele é agradar ao Senhor. Agora o desejo do homem está em agradar, e é isso que Paulo tenta advertir a igreja nesse exato momento, procurando com que ela entenda que esses atos, eles fazem com que a minha e a tua, ou a nossa vida de forma geral, não receba de Deus a promessa na qual Ele nos concedeu. Então é muito possível que muitas das pessoas, sejam elas cristãs ou não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque nós bem sabemos, olha só, quantas vezes nós já não vimos dentro mesmo das igrejas práticas de adultérios, práticas de imoralidade, idolatria. Existe bastante idolatria, e isso, as pessoas acham que a idolatria é apenas o ato de se curvar diante de uma imagem, mas a Bíblia fala também que existe a idolatria ao dinheiro, talvez exista a idolatria até mesmo em si mesmo, sabe? Quantas das pessoas não estão aí diariamente procurando se beneficiar diante de Deus, que só procuram coisas que beneficiam a si próprio, e o eu, então elas estão idolatrando o seu eu, porque tudo é para si. Então, quantos atos desses não estão existindo dentro da igreja, e esses atos estão te conduzindo a perder aquilo que Deus te ofereceu de graça, e tu está perdendo como alguém leigo, tu está perdendo, nós estamos perdendo de uma forma em que, como se estivéssemos às cegas. Então Deus te chama neste momento e te diz: olha, abra os seus olhos, abra a sua mente, abra a sua consciência para compreender quem eu sou e o que eu desejo para a tua vida. Então Paulo tenta admoestar a igreja, exortar a igreja, conduzir a igreja a uma compreensão mais clara de que as suas atitudes deve haver uma mudança, ou eles não devem ser mais as mesmas pessoas de ontem. Mas só que o mais interessante que a Bíblia fala é que o não ser mais a mesma pessoa de antes, não é que você vai estar sozinho nesse ato de não ser, não vai ser pela tua força, vai ser apenas um desejo teu. Senhor, eu não quero ser mais um ladrão. Senhor, eu não quero ser mais um adúltero. Senhor, eu não quero ser mais um mentiroso. Senhor, eu não quero ser mais um avarento. Senhor, eu não quero. Eu quero mudança, eu quero realmente ser uma nova criatura. Aí, como diz as Escrituras, o Senhor vai ver o teu esforço e vai te socorrer. E é para isso que Cristo nos concedeu esta oportunidade muito maravilhosa, que é o seu Espírito, que nos consola e que nos ajuda e que nos convence sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo de Deus. Então é muito provável que, além da nossa pequena força, existe uma força maior que nos faz adquirir vitória em meio às fraquezas da nossa carne. Como diz a palavra de Deus, a nossa carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Senhor Jesus nos entregou um Espírito pronto, um Espírito preparado, capacitado, apto para te tirar de toda e qualquer situação. Basta apenas eu e você querer, basta apenas desejarmos sair dessa situação. Como diz as Escrituras, o limpo se limpe mais, o sujo se suje mais. Há um número infinito de pessoas que estão na sujeira e não querem ser limpos, querem se sujar mais e mais e mais. Então eu digo que, assim como a sociedade em que nós vivemos, por muitas das vezes, seja ela dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, seja ela dentro ou fora da fé, elas condenam apenas algumas classes de pessoas. E Deus, ele não veio para algumas classes de pessoas. Deus não veio, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não veio apenas para uma classe, ele veio para
todo o mundo. E quando ele veio para todo o mundo, ele diz: olha, a minha graça é suficiente para preencher todos vocês. Agora basta vocês quererem o que eu quero para vocês. Basta apenas você quererem, e aí vocês se tornarão uma nova criatura. Então Paulo expõe claramente uns atos que, apenas atos, vamos dizer, resumidos, né? Alguns atos que nos levam a não herdar o que Cristo nos prometeu, que é o reino de Deus. Então esses atos nos levam a perder sim, né, o reino de Deus. Mas o que Paulo tenta dizer, tão somente aqui no versículo de número 11, ele diz assim: alguns de vós eras assim, algum de vós era assim, vamos na tradução mais popular, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a Bíblia chama toda e qualquer pessoa para ter uma mudança de vida. Então, se eu digo que creio em Deus, e eu estou em Deus, e eu creio em Cristo, logo eu recebo aquilo que a verdade diz. Como disse Jesus lá no livro de João, mais ou menos no capítulo 8, se eu não me engano, e ele falando lá com os judeus, ele disse: se vocês crescem em Deus, se vocês crescem, vocês também acreditariam nas minhas palavras, você também acreditaria na minha verdade, as Escrituras Sagradas, que hoje são as Escrituras Sagradas. Então, o que naquele momento Jesus estava querendo dizer? Se vocês querem ter uma mudança de vida, vocês têm que acreditarem na verdade, vocês têm que acreditar na verdade. Então, eu te chamo neste exato momento para crer em Deus, sim, para crer em Jesus completamente, e a partir desse momento do crer, desejar uma mudança de vida, assim como não somente os que estão já em Cristo, que era o que Paulo dizia aqui: alguns de vós era assim, vocês eram adúlteros, ladrões, mentirosos. Muitas das pessoas sim que estão em Cristo eram desse jeito, adúlteros, ladrões, mentirosos, muitos homossexuais, muitos que também, como se diz, procuravam o homossexual, como diz aqui, muitos ladrões, muitas pessoas avarentas, muitas pessoas bebedões, muitos caluniadores, muitas pessoas fraudulentas, muitas dessas que antes, se não tivessem encontrado a verdade que está nas Escrituras Sagradas, não poderiam ou não alcançariam o reino dos céus. Há muitos ainda que estão dentro desses lugares e desses ambientes que não encontraram a verdade, mas diz que encontraram e estão perdendo o reino dos céus, porque continuam nas mesmas práticas sobre o adultério, sobre a idolatria e tal e tal. Então, a condenação não vem apenas para um ato de pecado, ela vem para todos os atos de pecado. A Bíblia diz, como no começo eu falei, que nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. E somente Cristo nos fez aproximássemos desta glória por causa do seu sacrifício na cruz, nos purificando, nos justificando através do seu ato. E aí nós temos agora um livre acesso para dizer obrigado por essa oportunidade de podermos enxergar a nossa natureza, enxergar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações. E diante do que eu vejo, eu posso ser transformado, basta apenas eu querer, basta apenas eu desejar, basta apenas eu ter o prazer para que Cristo faça a diferença em minha vida. Mas não existe isso. As Escrituras, elas não direcionam de que quando eu estiver em Cristo, quando eu estiver em Deus, eu creio em Deus e sendo assim, logo eu estarei salvo. Não, a Bíblia também exige uma mudança de vida. A Bíblia também nos chama para uma mudança de vida, uma nova criatura. Agora, o que vocês eram antes, como disse Paulo no versículo 11, ele diz: o que vocês eram assim antes, mas agora não, agora vocês fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
vocês foram lavados, justificados no nome de Jesus. Se você deseja ser lavado nesse momento, se você deseja ser justificado, porque essa é a palavra justos, quando no versículo 9 ele inicia: não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu. Todos nós, seres humanos, nascemos já com esse nome injusto, porque por muitas das vezes nós já nascemos com o pecado. Então, por este pecado é que Cristo se manifestou, para que nós pudéssemos alcançar nele a solução para isso. E a solução para isso é o que? É provarmos desse bálsamo que nos lavará, que vai nos lavar, que vai nos purificar e vai nos trazer justificação, e vai nos trazer pureza, e ao mesmo tempo que somos lavados, remidos, purificados, e ao mesmo tempo que no nome de Jesus somos transformados, recebemos de Deus o Espírito dele. Esse Espírito para quê? Para que nós possamos perceber que o mal que a nossa carne quer, ela não deve prevalecer. Como diz as Escrituras, a carne ela é fraca, ela tende para desejar as coisas más desse mundo, ela tende a desejar as coisas más da própria carne, seja ela a idolatria, a mentira, a feitiçaria, seja ela o engano, o adultério, seja ela, como diz aqui, as práticas homossexuais, as imoralidades, a idolatria. Então, seja ela qual for, é importante nós termos aquilo que recebemos de Deus, o Espírito, para que Ele nos convença o perigo que há na nossa carne. E aí ele diz: agora é o momento de você vigiar, de você estar atento, de você orar, de você me buscar, de você fortalecer a sua vida, a sua alma em Cristo, para que você não caia em tentação. Amém? Fique na paz, Deus abençoe. O intuito dessa mensagem não era te condenar, mas o intuito dessa mensagem é te trazer uma mudança de vida, um desejo, um prazer. Devemos querer. As Escrituras falam sim que nós devemos ter uma mudança de vida. O que éramos antes não devemos ser mais, agora somos uma nova criatura. As Escrituras falam sobre isso.